Pera. Antes de eu começar a falar de Moon Rider, eu só queria dizer que o jogo tem um monte de cena em que o protagonista bate boca com um vilão, feito essa aqui. 秩序と平和を守るためには犠牲が必要なんですよ。 E sim, a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu vi essas cenas foi esse meme aqui. Eu tenho que confessar uma coisa pra vocês, eu simplesmente amo jogo com ninja. Eu não sei se isso vem do fato de eu ter crescido assistindo Tokusatsu na TV Manchete, se foi porque um dos primeiros jogos que eu terminei foi o Saboteio de TK-90, que é um clone brasileiro do ZX Spectrum. Simplesmente porque no fim dos anos 80 e começo dos anos 90 tinha filme de ninja pra caramba, ou se aquela cena absolutamente nonsense do clipe de Total Eclipse of the Heart ficou preso pra sempre na minha mente. Enfim, a minha história com jogos de ninja é extensa. Strider, por exemplo, é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, e pode colocar outros aí, como a série Shinobi toda, Kage Shadow of the Ninja, a série Ninja Gaiden toda, incluindo os antigos e os modernos, e até jogos mais novos, como Katana Zero, Within the Blade e Cyber Shadow. Sendo assim, seria praticamente impossível que um jogo como Moon Rider entrasse no meu radar e eu simplesmente deixasse ele passar, né? Mas de jeito nenhum. Eu já gostei pra caramba de Blazing Chrome e, tendo por base o que a Joy Masher consegue fazer quando criaram um Run and Gun, não seria difícil imaginar que o jogo de ninja dele seria algo tão bacana quanto. E antes de eu começar a falar de Moon Rider, que sim, eu gostei bastante, mas tenho algumas ressalvas. Vou te pedir para, se gostar do que vai ver aqui, deixar seu like, seu comentário e considerar assinar o canal para ajudar a gente a continuar crescendo. E bora falar de Moon Rider. Aliás, o Vengeful Guardian Moon Rider, que até nome de Tokusatsu tem. O meu medo quando eu joguei o jogo pela primeira vez é ele ser brutalmente difícil, como a série Ninja Gaiden, por exemplo. Não sei se eu estou enganado ou não, mas na minha cabeça jogo de ninja sempre é mais difícil que os demais, né? Talvez daí a expressão "o cara é um ninja", né? Quando ele é bom em alguma coisa. E bem, Moon Rider não é fácil, mas também não é o jogo de ninja mais difícil que eu já joguei. A curva de aprendizado dele depende só de você dominar as mecânicas básicas do jogo e como adapta o uso das armas às situações. E só, ponto final. Não tem nenhuma sequência injustamente difícil ou desbalanceada, feito diversas partes de Ninja Gaiden. Se você tem pesadelos com passarinhos te jogando em abismo, você deve saber do que eu estou falando. Tem fases mais fáceis, fases mais difíceis, mas nada que vá te tirar do sério e, sinceramente, muito obrigado Joy Masher por não ter incluído isso no jogo. Afinal, se eu quisesse sofrer, eu simplesmente voltava pro Ninja Gaiden de NES. Em termos de jogabilidade, eu senti que Moon Rider mistura duas fórmulas de sucesso, Shinobi 3 e Mega Man. O jogo joga muito próximo do que eu me lembro de Shinobi 3, inclusive com as voadoras para acertar inimigos no chão, capacidade de quicar nas paredes, de se pendurar em coisas, e um ataque normal e outro especial. Adicione à fórmula o sistema do Mega Man, que permite que o jogador ganhe uma arma especial do chefe que mata ao fim de cada fase, e do fato de você poder começar por qualquer fase, e você vai ter uma ideia muito boa do que é Moon Rider. Aliás, sobre a arma especial, ela requer que você use ela com muito cuidado, porque o estoque é limitado e vai fazer uma falta danada se for desperdiçado. A história do jogo é muito bacana e eu gostei demais da vibe e do cenário que foi apresentado. Em um mundo distópico, um governo opressor criou os Guardiões, que são ninjas cibernéticos feitos para combater seus inimigos em casos de crise. Claro que, sendo um governo opressor, os Guardiões também seriam usados contra o povo em caso de um levante popular, que é meio que o que acaba acontecendo na introdução do jogo. O Moon Rider, que é o protagonista do jogo, no entanto, não concorda com isso e se rebela contra seus criadores e seus irmãos e começa o quebra-pau. A mistura da jogabilidade é, digamos, 60% Shinobi,
40% Mega Man X, mas a grande diferença que eu vejo em relação aos jogos que inspiraram Moon Rider é que ele não é tão longo e nem tão difícil. Dá pra acabar de boa em umas 2 ou 3 horas. O jogo é bem linear, não tem muita coisa escondido e tudo segue muito o esquema de um projeto de jogo de 16-bit, que aliás, acho que era exatamente essa a proposta. Tudo em Moon Rider remete a essa ideia, desde o tema até os gráficos, música, tudo é feito dentro da tradição da Joy Masher, que é fazer um jogo retromoderno, e sim, eles souberam fazer isso muito bem de novo. Eu adorei a parte da produção artística, os gráficos, a música, tudo muito bem feitinho e com cara de ter saído de um Mega Drive ou de um Super Nintendo. Eu adorei a ambientação, a história é legal, dá todo um clima ao jogo. A trilha sonora cumpre muito bem seu papel, apesar de nenhuma música ter ficado gravada na minha cabeça depois que eu desliguei o jogo, elas sim são bem agradáveis. Eu gostei do jogo misturar estágios de scroll lateral com outros em cima de uma moto, em que você joga como se fosse quase um shmup. Eu digo quase porque essas fases são geralmente bem tranquilas e não vão ser assim nenhum desafio para quem é fã do gênero, mas mesmo assim achei interessante eles terem incluído. As armas são bem interessantes e algumas até meio fortes demais. O tentáculo em especial eu achei bem overpower e ajuda muito a matar inimigos que têm mais pontos de vida e chefões, e eu considero uma das melhores armas do jogo. Alguns chips também mudam completamente como o jogo funciona, principalmente o chip da armadura, que facilita um bocado a jornada até o fim do jogo. Em contrapartida, existe outro chip que aumenta bastante o dano que o seu personagem causa, mas que causa o efeito colateral de te matar com qualquer contato que você tenha com os inimigos, mais ou menos como o Shinobi de arcade. No geral foram algumas horas muito divertidas e com alguns pequenos problemas, mas que não estragaram de forma nenhuma a diversão do jogo, e sim, eu vou falar deles. Então vamos lá, o que eu não gostei em Moon Rider. O jogo não incentiva você a voltar e jogar mais. Sim, existe o sistema de rank que vai de E a S e mede a performance do jogador em cada fase, mas isso depende de você querer voltar lá e melhorar o seu rank. Dá pra terminar o jogo e nunca mais voltar nele, porque não tem conteúdo para destravar. Ou seja, é um jogo para terminar, fazer as conquistas, subir o ranking para S em todos os estágios e só. Não tem personagens extras, modos extras, nada para ser destravado. A mecânica de pulo é meio confusa, e eu levei um certo tempo até entender que não precisava apertar para lado nenhum junto com o botão de pulo quando o personagem encostasse na parede. É só apertar pulo que o boneco faz tudo sozinho. O level design em algumas fases merecia um pouco mais de capricho e criatividade. Algumas fases são mais divertidas de ser jogadas que outras, principalmente pelo tipo de desafio apresentado nelas. Algumas fases têm momentos bem chatos e que te obrigam a ficar fazendo coisas não muito interessantes, como por exemplo destruir blocos que têm 1 zilhão de pontos de vida, administrando alavancas que abrem e fecham com potas d'água, ou pulando de uma parede na outra dentro de um vão no teto esperando que as partes móveis do cenário ou lasers saiam da tela para você poder descer. Esses trechos meio que dão a impressão de que, sei lá, tentaram deixar as fases artificialmente mais longas sem necessidade nenhuma. Alguns chefões são bem mais fáceis também que as fases em si. Eu não sei se é porque é um jogo de ninja, eu estava esperando umas batalhas épicas, super difíceis, daquelas que te matam centenas de vezes até você dominar o esquema de matar o chefão. Mas você ter a arma certa no chefe certo resulta em um efeito muito parecido com aquele de Mega Man, você dá cabo do chefão bem fácil. As fases da moto eu achei divertidas, mas eu queria mais desafio nelas. Na verdade eu queria que elas fossem mais intensas e com mais inimigos, mas veja, eu sou fã de shmup, e esse comentário pode não valer para quem não é. Se você jogou elas e achou que tá ok, pode desconsiderar esse ponto. E sim, eu acho que era isso que faltou para deixar o Moon Rider perfeito. Muitos dos problemas podem ser resolvidos aí com um patch que seja, ou seja, nada difícil dos desenvolvedores resolverem no futuro. O Rider talvez não seja para os speedrunners também, ou para os fãs de Ninja Gaiden, porque tem aquela tendência masoquista de querer um jogo que te massacra do começo ao fim, que te faça gritar e tacar o controle na parede. E quer saber? Tudo bem. Para isso, bem, tem Ninja Gaiden, né? Também talvez não seja para quem é fã de Metroidvania ou de roguelike, que não conseguem conceber que é sempre igual o jogo toda a partida que se inicia,
e que você não precise dedicar 400 horas para terminar o jogo. Não, Moonrider não precisa disso. E se você não é nem um caso e nem outro, pode comprar o jogo tranquilo que vai te agradar. Eu recomendo principalmente para quem é fã de jogo de ninja, tokusatsu, da série Mega Man e de jogos plataforma de 16-bit de maneira geral. É uma jornada curta, sim, são 2 ou 3 horas, mas vão ser 2 ou 3 horas bem agradáveis na pele de um ninja cibernético lutando contra o regime opressor em um mundo cyberpunk. E eu consigo imaginar pelo menos umas 100 formas piores de você passar 2 ou 3 horas, pode apostar. E era isso, galera. Tá aí o meu review de Vengeful Guardian e Moonrider. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, e se você chegou até aqui, por favor, deixa o seu like, comenta o que você achou do review e a gente se fala no próximo vídeo. Abraço e fui!